conscientização e combate ao câncer de pulmão. Agosto, essa campanha Respire Agosto, uma realização do Instituto Lado a Lado pela Vida e desenvolvida por uma agência que foi criada para chamar a atenção para esse tipo de câncer, cuja incidência global pode chegar a 1,8 milhão de novos casos por ano. E cujo tumor é o que mais mata no mundo, com 1,76 milhão de mortes. Gente, é importante demais a gente chamar a atenção para quem está nos assistindo agora, exatamente os nossos hábitos. Eu estou recebendo aqui o Dr. Danilo Fonseca, oncologista. Doutor Danilo, que prazer estar te recebendo aqui. Leve meu abraço a todos que fazem a Oncoclínica, essa clínica que eu tenho um carinho e um amor muito especial por ela. Minha parceira aí já há muitos anos no programa Canal Saúde, doutora Cristiane Napoleão, doutor Paulo Melo, todos que fazem a clínica acontecer. Parabéns. Inclusive, vocês fizeram um evento lindo, né? Sim, esse sábado a gente reuniu toda a equipe da Oncoclínica para um treinamento em equipe. Foi, né? foi lindo. A ideia é a integração, aumentar a harmonização entre os funcionários da clínica e foi sensacional. Foi sensacional. Acompanhei pelas redes sociais e acho muito interessante isso, né? Você motivar os seus funcionários, trabalhar os funcionários para atender bem o paciente. Né? A ideia é chegar segunda-feira com uma nova mentalidade, né? Fazer uma autorreflexão, melhorar o autoconhecimento. Então foi um dia de imersão, né? De integração, de abraço, a gente sai bem motivado. Nossa, eu fiquei apaixonada. Fiquei assim encantada, realmente acompanhei pelas redes sociais e quero parabenizar aí a toda a equipe lá da Oncoclínica, que é o tempo todo se reinventando. Afinal de contas, a gente sabe que trabalhar dentro de uma clínica onde muitas vezes a gente recebe a tristeza, o medo, a insegurança, e vocês vivem isso, né, no dia a dia. Isso, a gente tem que estar preparado, né, para dar o apoio, auxiliar e para poder cuidar de alguém, você precisa se cuidar. Se cuidar também. Então essa é a ideia. A gente fez um dia de aprendizado e autorreflexão para melhorar o nosso cuidado e para poder cuidar bem do próximo. Foi lindo, eu fiquei encantada com tudo que aconteceu lá na Oncoclínica esse final de semana. Parabéns aí a todos. Convidei o doutor Danilo para participar do nosso programa hoje, porque como eu iniciei essa entrevista aqui já falando para vocês, agosto é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. E eu estava falando sobre a questão dos hábitos. E os hábitos da nossa vida, tabagismo, é um dos principais que as pessoas precisam se atentar e mudar, né, doutor Danilo? Olha, o câncer de pulmão, como você falou, é o câncer que mais mata no mundo. Ele é muito letal. E nós temos, enquanto médicos, uma dificuldade muito grande de diagnosticar precocemente esse tumor. Sim. Né? É um tumor que muitas vezes ele é silencioso. Então, a melhor arma que nós temos é prevenir. É Sim. prevenir realmente o câncer de pulmão. E a melhor maneira é evitando o tabagismo. Para você ver, Carla, de cada 10 casos que nós temos de câncer de pulmão, 9 são oriundos, são provenientes do tabagismo. E sabe o que é pior disso tudo, doutor Danilo Fonseca? É que muitas vezes a gente não se dá conta de que quando a gente está fumando, a gente não está atingindo só a gente mesmo, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. Né? A gente pode falar aí das pessoas que estão próximos, que inalam a fumaça também, que são prejudicados. Isso, todos os hábitos relacionados ao tabagismo são prejudiciais. Aspirar o tabaco, que é o famoso rapé, mascar tabaco, inalar tabaco e o tabagismo passivo também. Então, além de se prejudicar, você pode prejudicar os outros. Né? O tabagismo passivo gera a inalação de substâncias. E aqui eu gostaria de colocar que o tabaco tem mais de 40 substâncias cancerígenas dentro dele, né? Então, o tabagismo passivo também leva ao desenvolvimento de câncer de pulmão, né? Eu tenho vários pacientes que nunca fumaram, mas tiveram contato próximo com pessoas que fumaram, e a gente acredita que esse foi o principal fator de desenvolvimento do câncer, né, neste paciente. E com certeza sim. Nós temos aí grupos de risco, hein, doutor Danilo? Cigarros light, cigarros de corda e cachimbo. Temos também o tabagismo passivo, que foi o que a gente falou, fumantes que não inalam
E os agentes químicos também, né? Extremamente perigoso quando a gente olha esses fatores, que muitas pessoas podem achar que ameniza o risco, né? O cigarro eletrônico, que inclusive foi proibido no Brasil, mas teve uma época que foi moda para as pessoas acharem que provocaria menos prejuízo. Não, todos são extremamente prejudiciais, né? Não tem uma forma de inalação, de aspiração ou de mascar que seja inofensiva. Todos são extremamente prejudiciais. Porque o tabagismo tem mais de 4.000 substâncias e 40 cancerígenas, não tem como. Não tem como. Né? Não tem como mesmo. E agora está muito na moda, viu, doutor Danilo? Essa coisa de rede social, eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas, eu não sei como é que é o nome daqui, é cigarro eletrônico, é? É um que você faz... Aí que vem uma fumaça, minha gente, que vem pela boca. E é só o que eu tenho visto nas redes sociais. Isso. A ideia do cigarro eletrônico é que eles teriam um filtro que reduziria a quantidade de substâncias ofensivas ao pulmão, mas não há prova de que realmente o filtro seja eficaz e ele não consegue retirar a nicotina, que é uma das principais substâncias responsáveis pelo vício e também possivelmente implicada no desenvolvimento de câncer. Né? Então, não é seguro de forma alguma também o cigarro eletrônico. É impressionante, viu, doutor Danilo, como a coisa ela se dissemina de uma forma incrível. Há muitos anos atrás, era moda fumar, né? Muitos anos atrás, inclusive, artistas pegavam cigarro, mulheres, aí começou aquela moda de todo mundo querer fumar, né? E aí a coisa meio que mudou, ainda a gente pode falar assim, tivemos campanhas educativas que mudaram bastante, o próprio rótulo do cigarro começou a mostrar o que o cigarro apresenta, então assim, foi uma evolução do que era no passado, né? E aí a gente trabalha com essas campanhas educativas e a gente chama a atenção das pessoas exatamente para mudar essa história, para a gente poder diminuir esses riscos, como a gente mesmo falou aqui no início dessa entrevista, a estimativa de novos casos é enorme. Isso, verdade. Né? Os casos continuam a aumentar, os casos de câncer de pulmão. Felizmente, o número de pessoas que fuma está diminuindo, né? A gente, nos últimos 10 anos, a gente teve uma diminuição de 20% a 30% justamente por conta das políticas de conscientização. Né? Já não é mais aceitável fumar no local fechado. Sim. E mesmo em aglomerações podem haver críticas em relação a isso também, né? Justamente pelo tabagismo passivo, né? Que prejudica a todos ali que estão em volta. A campanha Respire Agosto, doutor Danilo, o que ela traz para a gente? Traz mais uma forma de conscientização, de lembrança de que é importante combater o tabagismo e o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o que mais mata e é o mais frequente no mundo todo. E como eu falei, é difícil diagnosticar câncer de pulmão em estágio precoce. Você sabe, de cada 10 casos que a gente diagnostica de câncer de pulmão, somente 1 a 2 são em estágios iniciais. É o inverso do câncer de mama, né? O câncer de mama a gente consegue muitas vezes diagnosticar em estágio precoce. Tem mamografia, sim, o nódulo cresce, é palpável. Crescem, o pulmão não, ele cresce dentro, né, do corpo, né? Dentro do pulmão. Então é difícil diagnosticar. O paciente começa a ter uma tosse, mas muitas vezes pode achar que essa tosse tem outra origem, que é devido à poluição, ou mesmo um resfriado, né? Ou uma rouquidão, e pode escarrar sangue. E isso acaba levando a uma certa demora no diagnóstico, né? O que é bastante preocupante em relação ao câncer de pulmão. E aí vem um questionamento, doutor Danilo. Mas eu fumei há pouco tempo, eu comecei agora e tal, não vai ter nenhum problema. Eu já fumo... Não tem isso não, né? Tem esse negócio de dizer assim, é tal, a gente tem que chamar mesmo a atenção de você que está nos assistindo agora. Esquece o cigarro, esquece, por favor, se preserve as pessoas que estão ao seu lado. A gente tem essa mania de ficar sempre inventando alguma coisinha, né, doutor Danilo? A gente mesmo acaba se boicotando, muitas vezes. Você sabe que hoje existem diversos métodos para auxiliar a pessoa, o paciente, a parar de fumar, né? Mas o primeiro passo é querer. Né? Sim. E nós chamamos esse período de pré-contemplativo. Se o paciente estiver no período pré-contemplativo, ou seja, aquele período em que ele até pensa em parar, mas ele não quer de fato, ele não vai conseguir parar, mesmo com a ajuda médica, de remédios, de adesivo de nicotina. Então, o principal é querer realmente.
E muitas vezes as pessoas utilizam a justificativa de que já fumaram bastante, mas sempre há momento para parar. O momento para parar sempre pode ser benéfico. Porque a gente sabe que a partir do momento que você para de fumar, depois de alguns anos, você já atinge um risco bem menor de desenvolver câncer e mesmo outras doenças também, como, por exemplo, infarto. Infarto está muito relacionado ao tabagismo. Né? Sim, outras doenças, AVC também. Bronquite, enfisema pulmonar. Sim, né? São muitas outras doenças, né, que todas estão relacionadas ao tabagismo. Às vezes a gente parece até assim, ser chato, né? Alguns telespectadores às vezes podem dizer assim, essa Carla BG vive falando, tem que ir para academia, tem que tomar muita água, tem que se alimentar de forma saudável, não pode beber, não pode fumar, não sei o quê. Gente, mas é porque eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês tenham saúde. E cada vez mais, quanto mais eu entrevisto médicos, mais eu tenho a certeza de que o cuidado que a gente tem com a gente mesmo é essencial. Procurar manter o bom humor, a felicidade, viver bem, sabe? Ser feliz, amanhecer o dia agradecendo a Deus, sair de casa, trabalhar, viver a vida em função de você mesmo, dos seus hábitos, do que você quer de melhor para você, sabe? Ter um tempinho para você fazer atividade física, não custa nada você tirar um pouquinho do seu tempo, né, doutor Danilo? Para fazer atividade física, pega uma garrafinha, começa a tomar água toda hora, sabe assim, vai tomando de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você viu que você já tomou 2 litros de água por dia, troca o refrigerante, gente, por uma fruta, passa a ter hábitos realmente saudáveis, as frutas e as verduras são essenciais para a nossa vida, esses hábitos, eles com certeza podem fazer a diferença, né? São pequenas atitudes que fazem toda a diferença, né? E, felizmente, devido às conscientizações, às campanhas, a troca de informações como essa que a gente está fazendo aqui, está alertando a população. E hoje está na moda falar disso mesmo, porque é importante. Né? Cuidar da saúde está na moda. Né? Comer bem, se alimentar bem, fazer atividade física, evitar a obesidade, realmente não fumar de forma alguma, né? Orientar pessoas que fumam, que é um hábito deletério, né? Prejudicial. Sim, prejudicial. E esses pequenos gestos acabam fazendo diferença, envelhecer de forma saudável. Sim. Né? Doutor Danilo, telespectadores estão perguntando aqui com relação ao tratamento de câncer de pulmão. O senhor falou que o câncer de pulmão, ele não dá, assim, não tem como você prevenir, né? Quando ele chega, já chega chegando. Né? Mas como é que é o tratamento? Isso. Uma vez que você desenvolve câncer de pulmão, a gente vai fazer o estadiamento, que é saber o estágio em que aquele tumor se encontra. E, obviamente, que estágios mais iniciais são aqueles estágios que a gente vai conseguir uma maior taxa de cura, né? Oferecendo ao paciente uma cirurgia ou uma radioterapia. Né? Para aqueles casos mais avançados, que infelizmente hoje é a maior parte, a gente tem a famosa quimioterapia, que é o que está disponível no serviço público e privado, e tem outras 2 formas de tratamento novos que surgiram nos últimos anos. E é a grande esperança dos pacientes que desenvolvem câncer de pulmão. Um é a terapia alvo, que é aquele remédio alvo para o tumor, né? Ele é individualizado, personalizado para o paciente, e isso, felizmente, está disponível no SUS há pouco tempo, foi incorporado. Que coisa boa, doutor Danilo. Nós já temos no serviço privado, talvez, há quase uma década, mas no SUS ele foi incorporado, se eu não me engano, ano passado. Né? Felizmente, a gente teve a incorporação para os pacientes que têm câncer de pulmão do tipo EGFR, né? Algo técnico, mas para esses pacientes especiais, né, de câncer de pulmão, que tem essa mutação específica. E nós temos a imunoterapia também, que é um tratamento extremamente moderno, novo, que surgiu também nos últimos anos. Inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Medicina o ano passado. E, infelizmente, o SUS ainda não incorporou essa modalidade terapêutica. Né? Mas a gente há de conscientizar a população que ela existe para a gente cobrar, né, das autoridades, das agências que regulem o SUS, que a gente consiga incorporar a imunoterapia dentro do tratamento dos pacientes com câncer de pulmão, que já está disponível no serviço privado. Entendi. Né? Então, sabe o que eu tenho visto muito também, doutor Danilo, nos últimos tempos? Assim, as pessoas elas estão muito ajudando as outras pessoas, especialmente quando se descobre um câncer. A gente está falando aí, por exemplo, tem alguns tipos de tratamentos que eles não estão disponíveis na rede pública, mas que eles são disponíveis na rede particular. Então, as pessoas estão fazendo muitas correntes, né? E as pessoas estão ajudando. Eu acho fantástico quando a rede social ela é usada nessa finalidade de ajudar.
né? Então, assim, a gente não pode adoecer as pessoas e colocar para fora as mágoas, as angústias dentro de uma rede social e querer disseminar o mal, não. A gente pode fazer o bem usando as redes sociais. E eu vejo muito isso acontecendo nos dias atuais. As pessoas se ajudando, as pessoas usando as suas redes sociais para ajudar as pessoas no tratamento. Porque, assim, muitas vezes realmente não tem como se fazer um tratamento como esse na rede privada, particular. Né, na rede municipal, estadual, assim, é difícil, doutor, mas na rede privada, né, na rede particular, existem muitas formas de tratamento. Então, as pessoas também podem pedir ajuda, né? Isso, exatamente. Lembrando que quando um tratamento faz uma diferença extremamente crucial para aquele paciente, cabe ao médico justamente fazer essa orientação, né? Mesmo que esse tratamento não esteja disponível no serviço público, porque o paciente consegue muitas vezes ir atrás, ele consegue uma rede de conexões que vão levar ele a fazer esse tratamento. Sim, né? E todo mundo vai ajudando um pouquinho, e aí no caso desse paciente ele pode conseguir sim fazer o tratamento. Eu tenho visto muito isso e aproveito para compartilhar com você que está em casa aí nos assistindo agora, se de repente você tem uma pessoa que está fazendo esse pedido, ajude, porque um pouquinho que a gente ajuda, né, a gente consegue realmente fazer com que o paciente faça o tratamento completo, né? Isso, é verdade. A semana passada eu atendi uma paciente que me falou, né, dentre as clínicas privadas, ela acreditava que os tratamentos fossem somente custeados pelo próprio paciente, né? E, na verdade, esses tratamentos, eles são custeados pelo plano de saúde. Sim. É claro que todo custeado, né? Então, 100% do tratamento das clínicas, como a Oncoclínica, por exemplo, é custeado pelos planos de saúde. O que acontece é que a maioria da população não tem o plano de saúde, né? Sim. E aí a gente precisa recorrer ao Sistema Único de Saúde, né? E que consegue oferecer uma parcela significativa dos tratamentos, realmente, né? O serviço tenta ser efetivo, os médicos realmente tentam fazer o melhor trabalho possível, e quando não há possibilidade, a ideia é haver justamente o que você falou, né? Se unir, informar que existe um tratamento não disponível, e muitas vezes esse paciente consegue esse tratamento. Consegue via judicial, ou Sim. mesmo com a ajuda de outras pessoas. Outra coisa, gente, eu queria chamar muita atenção, principalmente dos homens, tá? Porque os homens, eles são... Eita, minha gente, os homens, eles para irem no médico, eles vão arrastados, eles só vão se eles adoecem. Para você tirar um filho de casa para ir no médico, um marido de casa para ir no médico, um pai para ir no médico, não é uma tarefa fácil não, viu? Por quê? Porque eles são terríveis, eles acham assim, não tem nada, né? E tal, começa a ter febre, começa a adoecer, e quando está lá no último estágio, que não aguenta mais, é que vai para o médico. Bora acabar com isso, prevenir é sempre a melhor solução. Não é preciso, claro, que você fique enlouquecido. Eu tenho que ir para médico, tenho que fazer um monte de exames também demais, são prejudiciais à saúde, não é, doutor Danilo? É tudo na medida certa, faz uma prevenção uma vez por ano, a cada 6 meses, se você é uma pessoa que precisa de uma prevenção ainda maior, né? Se você, por exemplo, tem aí familiares, tem muito isso, a genética, né? Se de repente o médico chama a tua atenção, olha, você tem que fazer os exames a cada 6 meses, tudo tem que ser orientado pelo médico. Outra coisa também que é inadmissível, gente, não vamos para o Google ficar botando as coisas, não, porque a gente enlouquece da cabeça, né, doutor? As informações do Google, elas podem ser bastante prejudiciais também, porque tem muita informação e o paciente, às vezes, a pessoa que busca, ela não sabe selecionar a melhor fonte, né? Então, o ideal é procurar um médico realmente, é fazer check-up. O médico que você vai procurar, ele vai indicar o melhor tratamento a ser realizado, os exames a serem coletados, e não fazer exames demais. É o médico que vai indicar os exames necessários. Indicar, sim. Né? Especialmente, eu vejo casos aqui, por exemplo, de pacientes que dizem que vão ao médico e que se ele não pede um exame, diz assim, ô doutor, você não passa exame para mim não, que doutor é esse que não passa exame, aquela coisa... Eu já vi muito médico aqui falando isso para mim, viu, doutor Danilo? Né? Isso, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. O que a gente tem que fazer é orientar. Eu vou dar até um exemplo muito comum. Hoje existe uma política mundial de conscientização para que não se solicite exames em excesso, é chamada de choosing wisely, vem do inglês, né? Escolhendo de forma sábia, traduzindo do inglês, e ele orienta as mais diversas especialidades. Uma delas é, por exemplo, não pedir ultrassom de tireoide para pacientes que não sentem nada,
Mas os pacientes adoram fazer ultrassom de tireoide. Pode, né, doutor Danilo? Mas sabe por que não? Porque 99% dos nódulos que a gente encontra, eles são benignos. E muitas vezes você encontrar, você vai gerar uma punção, às vezes vai sangrar, vai gerar infecção. Você pode trazer problemas oriundos de um exame que não precisava. Agora, se o paciente já tem um nódulo conhecido de tireoide, ele precisa acompanhar. Sim. Agora, uma vez, ou se o médico palpar, durante a consulta ele tem que palpar o pescoço, e se ele perceber que tem um nódulo, ele vai ter que pedir o exame. Agora, se o paciente não sente nada só de rotina, não é recomendado, né? E muitas vezes os pacientes não entendem isso, né? Eles sempre acham que fazer o exame, ou qualquer exame, é importante. Não, o exame ele é indicado precisamente para cada caso específico. Com certeza, para cada caso específico, e prevenir é sempre a melhor solução, mas prevenir até mesmo de forma saudável. Isso. Amo quando você vem aqui no nosso programa, doutor Danilo. É sempre muito bom dividir informações, conversar com você. E é sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso programa, gente. Doutor Danilo tem uma agenda, assim, muito grande. Inclusive, eu já tenho que liberar ele, porque os pacientes lá na Oncoclínica já estão tudo marcado. E a gente fica muito feliz quando ele participa do programa, especialmente num mês como esse, que é tão importante aí, que é o mês de campanha de prevenção ao câncer de pulmão. Por falar em câncer de pulmão, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai conhecer um programa de combate ao tabagismo que ajuda usuários a abandonar o vício do cigarro, viu? Programa muito interessante. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Osiel Carlos, ele é diretor médico do Hospital do Parque Piauí, e a gente vai saber um pouco mais sobre esse programa. Programas como esse são extremamente importantes, né, doutor Danilo? Excelente. Eu fiquei extremamente feliz, né, de saber que a gente está destinando uma parte do programa para prevenção, para cuidar da saúde e para algo tão importante como interromper o tabagismo. Com certeza. Leva meu abraço a todos que fazem a Oncoclínica. Muito obrigado. Essa clínica que eu tenho um carinho realmente muito especial.